Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ler Provérbios 17, tentar achar algumas outras informações aqui desse capítulo. Faça um excelente dia, um excepcional dia. Amanhã nós voltamos com Provérbios 18, para ler os 31 capítulos de Provérbios, todo dia de manhã. Vamos lá, Provérbios 17. Melhor é um pedaço de pão seco, onde há paz, do que uma casa cheia de banquetes, junto com discussões. Aqui, cara, tem uma informação aqui, ó, eu quero dividir com vocês. Onde fala aqui junto com discussões, eu consigo linkar outros 3 capítulos de Provérbios. Provérbios 15, do 16 até o 17, fala o seguinte: melhor um pouco de temor a Deus do que muita riqueza com ansiedade. Melhor um prato de verduras onde há amor do que um boi gordo onde há ódio. Olha o Provérbios 21, 9. Melhor morar num canto do terraço do que com uma esposa briguenta na mesma casa. Provérbios 21, 19 diz o seguinte: melhor morar no deserto do que com uma esposa briguenta e geniosa. Provérbios 31 vai falar sobre a mulher sábia. E se você é mulher ou você é casado, manda depois Provérbios 31 para sua esposa. Vai melhorar bastante o relacionamento de vocês. Não só para ela, mas aqui em Provérbios está falando muito para você que é marido, para você que é homem, para cuidar do orgulho, da presunção, do ego. Vai resolver teu problema de casamento. Vamos lá, versículo 2. O servo que tem perspicácia terá autoridade sobre seu filho, que age de modo vergonhoso, e receberá a parte da herança como um dos irmãos. O cadinho é um recipiente de barro usado para refinar metais. O cadinho é para a prata como o forno de fundição para o ouro. Mas é Deus que examina os corações. Esse negócio aqui de falar de Deus examina os corações, cara, é muito importante, porque muita coisa a gente fala e faz da boca para fora. A gente cria situações, por exemplo, eu sou cristão, né? Eu temo a Deus, posto meu Provérbios de manhãzinha e eu assisto aqui os vídeos e enfim, mas ao longo do dia você causa discórdia, conta mentiras, trai sua esposa, não só fisicamente, mas o pensamento é uma traição. É por isso que é interessante você cuidar e cultivar um hábito de controlar os seus pensamentos, porque isso também, para Deus, é uma traição. E Ele vai examinar os corações. Você talvez pode achar que Deus é tonto, né? Ele não é trouxa. Você vai chegar talvez e falar assim, o dia que eu ver o pau quebrando aqui, o mundo tá acabando, eu vou lá e peço perdão para Deus e me perdoa. Não perdoa. Não é bem assim. O perdão vem dele, ele vai analisar, porque ele vai olhar o coração. Ele vai ver o que motivou. No capítulo 16, nós vimos que ele vai entender as motivações que foram causadas, que causou aquele pecado, ou a traição que você fez com sua esposa. Mas ele vai examinar o coração. Aí ele vai chegar para você e falar, poxa, mas eu te falei aquele dia lá, lembra que você leu aquele negócio? Lembra que você estava lá vendo o vídeo de Provérbios 17? E aí o rapaz falou lá que ele vai examinar o coração. Por que depois daquele tempo, você viveu mais 40 anos, por que você não fez certo, sendo que você tinha informação? Ele vai entender isso, ele vai analisar dessa maneira. Então, por isso que é importante a gente procurar cada vez melhorar, cada vez ser melhor. Perfeito você vai ser? Não. Ninguém é perfeito, todo mundo peca. Procurar evoluir em como o seu coração anda, quão mal é o teu coração, quão poluído é, quanto você está se esforçando para ter algo melhor, para ter um coração melhor. Tudo que a gente põe energia melhora. E se a gente não colocar energia no nosso coração, para ter um bom coração, Deus vai cobrar isso lá na frente. E é isso que você quer? E talvez você fique até ofendido, né, em escutar isso. Mas é a verdade, eu preciso te falar. Versículo 4. Os maus prestam atenção em palavras que ferem, e os mentirosos escutam a língua maldosa. Quem zomba do pobre insulta aquele que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará impune. Isso daqui, cara, eu vou te falar, ele está falando aqui sobre, eu vou insultar o pobre, eu vou me alegrar com a desgraça de alguém. Às vezes a gente acha graça em alguma coisa, né? Acha mesmo, o cara tropeça em alguma coisa, cai, a gente tira sarro, brinca.
Não é bem assim que as coisas precisam ser. É, de novo, aquele treinamento mental para que o teu coração fique cada vez mais puro e limpo e sábio. Você tem que entender que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E algumas coisas não cabe a gente o julgamento. Algumas coisas não cabe a gente falar. Por exemplo, eu vou falar que aquela pessoa é feia. Para quê? Sendo que ela é a imagem e semelhança de Deus. Você vai falar para Deus que ele é feio? Mas aquela pessoa lá, ela vive a vida dela errada e eu tenho um preconceito em relação a isso. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Você vai falar isso para ela para quê? Você falar isso para Deus? Não. Pensa o seguinte, se tudo que você for fazer, Jesus estivesse do seu lado, você daria conta de falar o que você fez, falar o que você está falando, de fazer o que você fez, e se ele estivesse do seu lado, e mesmo que você saiba que ele não consegue escutar talvez o seu pensamento, mas você pensaria o que você está pensando? Não. E você sabendo agora que ele entende e examina o coração, e ele está em todo lugar, por que você faz o que você faz? Pensa nisso, raciocina sobre isso, porque a gente age às vezes na inocência e a gente está ferindo Deus. E a gente acha que tudo lá na frente vai dar certo, né? Mesmo de pouquinho em pouquinho você desagradando quem te criou. Quem vai dar a palavra final, o juiz final lá vai falar, você vai viver ou você vai morrer. Ele que vai decidir e você está desagradando ele. 6. Os netos são uma coroa para os idosos. E os pais são glória para os filhos. Palavras corretas não são próprias para o tolo. Quanto menos, então, palavras falsas para um governante. Um presente é como uma pedra preciosa para o seu dono. Torna-se o bem-sucedido aonde quer que ele vá. Quem perdoa uma transgressão promove o amor. Mas aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. Perdão, cara. Olha aqui em Provérbios 10, 12, que fala: o ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, tenha intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Eu vou te falar aqui de algo que você pode modelar e tentar fazer parecido, mas acho difícil você conseguir fazer isso. Eu vou te contar uma história sobre Davi. Davi era um rei e ele um dia viu uma moça se banhando. Essa moça era casada e essa moça se chamava Batseba. Ele foi lá, se encantou por essa moça, teve um caso com essa moça. Ele manipulou uma situação lá que ele enviou o marido dessa moça para a guerra. Ele era o rei, enviou o cara para a guerra, o cara morreu em guerra. E teve um filho com ela. Esse filho morreu, mas Davi tinha acesso a Deus. O reinado dele e o contato dele com Deus já era antigo. E mesmo assim, Deus não abandonou, mesmo durante o pecado. Poxa, aí teve um adultério, teve traição, teve morte, teve um monte de coisa. Mas como Deus não abriu mão dele? Porque ele sabia que ele é imperfeito, causou problemas, mas ele era a pessoa preparada para que no futuro ele fosse fazer o que precisaria ser feito para que a história seja mudada de uma certa forma. A gente tem a história de Davi, e depois que isso tudo aconteceu, nós temos Salomão, que é o que escreveu Provérbios. Então, um homem bom pecou. Depois disso, a história do mundo foi transformada. Deus nunca abandonou ele. Salomão teve acesso a Deus. No final, começou a se contaminar e perder esse acesso. Mas ele mudou a história do mundo. Os dois mudaram. Davi matou Golias. Então, a história foi feita de uma maneira em que se você olha assim, poxa, se você é casado, você fala, minha esposa começou a me trair. Eu tô vendo ela trair. Eu vou todo dia e eu vejo ela me trair. Só que eu não vou abandonar ela, porque daqui a pouco ela vai melhorar. Daqui a pouco ela se arrepende, daqui a pouco a gente volta e nós vamos ter um casamento feliz. Você dá conta de fazer isso? Me diz, você dá conta? Eu não dou. Não dou. Mas Deus dá. Deus, ele te fez com um propósito, ele achou você colocou você lá no útero da tua mãe com o propósito de fazer você prosperar. E você usa o livre-arbítrio que ele deu. Você também não tem tanta culpa assim, porque você não escolhe onde você nasce, você está no ambiente errado, enfim. Mas em algum momento na sua adolescência, alguém vai falar para você sobre Deus e você vai ignorar. Então aí, dali em diante, você começa a ter responsabilidade sobre isso.
E Deus olha para aquilo e fala, tá bom, eu espero. O dia que ele pedir ajuda, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para entregar o amor para ele. Só que às vezes isso não acontece, ou a maioria das vezes isso não acontece. Hoje no Brasil tá hypado, né? Ser cristão, ser evangélico. Nunca foi assim. Eu não lembro de ver tanta gente na internet postando versículos e mostrando da Bíblia, devocional de manhã. Não lembro. Deus está esperando todos nós. Muitos não vão. Isso é amor, porque depois que passa por tudo isso, o amor de Deus ainda te perdoa. Por mais terrível que o pecado tenha sido. E isso é algo que eu não consigo ainda metrificar e entender, porque é algo realmente para um Deus, não para mim que sou pecador. Olha de novo que eu vou ler o 9. Quem perdoa uma transgressão promove amor. É puxado. Vamos para o 10. Uma repreensão tem efeito mais profundo em quem tem entendimento do que bater 100 vezes em um tolo. Os maus só buscam a rebeldia, mas um mensageiro cruel será enviado para puni-los. Melhor encontrar uma ursa que perdeu seus filhotes do que deparar com um tolo em sua tolice. Se alguém paga o bem com o mal não afastará da sua casa. Começar uma briga é como abrir a comporta. Retire-se antes de estourar a discussão. Cara, que ensinamento brabo esse aqui, né? Brabo que eu digo bom, né? Olha aqui, ó, tem aqui algumas histórias que falam sobre discussões, né? Tem aqui, ó, Gênesis 13, do 8 ao 9. Portanto, Abraão disse a Ló, por favor, não haja nenhuma desavença entre mim e você, e entre os homens que cuidam dos meus rebanhos e os que cuidam dos seus rebanhos, pois nós somos irmãos. Não está toda esta terra disponível para você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, mas se for para a direita, eu irei para a esquerda. Evite discussões. Provérbios 25, 8. Não se apresse a entrar numa disputa judicial, pois o que você fará depois se o seu próximo humilhar? E a hora que ele revidar, o que você vai fazer? Você consegue sair? Né? Mateus 5,39. No entanto, eu lhes digo, não resistam àquele que é mau, mas a quem lhe der uma bofetada na face direita, ofereça outra. Isso aqui foi Jesus que falou, hein? Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de você, sejam pacíficos com todos. Seja pacífico. Seja pacífico. Sai de uma discussão. Não entre em problemas. O tolo discute com o tolo. Muito cuidado, isso. Não seja tolo. Quem absorve o culpado e quem condena o inocente, tanto um quanto o outro, são detestáveis para Jeová. De que adianta um tolo ter recursos para adquirir sabedoria, se não tem o desejo de adquiri-la? O verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Muita gente tem mais afinidade com o irmão, com o amigo, do que com o irmão, né? Porque tem hora que acho que Deus manda uns amigos pra gente que realmente são abençoados. O homem que não tem bom senso dá um aperto de mão e concorda em ser fiador. Um homem que não tem bom senso concorda em ser fiador. Na presença do seu próximo, quem ama briga ama a transgressão, quem faz alta a sua porta procura ruína. Quem tem coração tortuoso não será bem-sucedido, e quem fala mentiras cairá na desgraça. Quem é pai de filho tolo terá tristeza, e o pai de um filho insensato não tem alegria. O coração alegre é um remédio, mas o espírito abatido consome as energias da pessoa. Quem é mau aceita suborno escondido para perverter o caminho da justiça. A sabedoria está bem diante de quem tem discernimento, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Ele fala muito sobre sabedoria, né? Fala muito sobre sabedoria, ter discernimento, adquirir entendimento. Fala muito sobre isso. Sabedoria realmente liberta e a gente às vezes faz até coisas erradas, a gente nem sabe o que está fazendo, porque a gente não entende e não tem sabedoria sobre esse assunto. O filho tolo causa tristeza ao seu pai e amargura àquela que o deu à luz. Não é bom punir o justo e açoitar pessoas honradas
vai contra o que é certo. O homem de conhecimento controla suas palavras, e o homem de discernimento mantém a calma. Até o tolo é considerado sábio quando fica calado. E quem fecha os lábios é considerado alguém de discernimento. E eu vejo bastante gente falar sobre isso, né? Nunca revele o seu próximo passo. Boas pessoas nem sempre estão do teu lado. Tem pessoas invejosas, tem pessoas que estão lá para te desmotivar. Eu sempre falo, o cemitério está cheio de livros não escritos, palavras não ditas e sonhos que foram destruídos. Porque as pessoas, elas simplesmente não agiram. E agir da maneira inteligente, maneira sábia, faz muito sentido. E hoje, estudando e entendendo mais sobre a palavra de Deus, eu vejo que o meu próximo movimento não deve ser divulgado. Deve ser divulgado para pessoas que são meus mentores, pessoas que podem me aconselhar, pessoas que já passaram por onde eu passei e podem me ajudar com informações novas, dicas importantes do Pai, para que você tenha prosperidade, tenha habilidade de desenvolver hábitos bons. Amanhã eu te vejo no capítulo 18 de Provérbios. Tenha um muito bom dia.